Olá pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Vamos começando aqui a segunda edição do, do nosso Natal do WB. Quero mandar um grande abraço a todos. Agradecer a cada um de vocês por estarem aqui conosco e poderem compartilhar desse momento, né? No ano passado a gente teve essa ideia e fez o nosso primeiro Natal do WB, que foi um sucesso. Nós tivemos muitas pessoas participando, com muito carinho que a gente faz isso. Vocês estão me escutando bem, gente? Por favor, falem aí se estão escutando bem. Ótimo, o povo está entrando. Estão escutando bem? Vamos falar? Sim, ótimo. Boa, Luiz, obrigado, hein? Ótimo. Né? Mandar um abraço especial para todo mundo que está entrando aqui. Angélica, Fernanda Dornelles, né? Temos aqui a Space. Gente, a Space Resultados Digitais me acompanha já quase completando 2 anos. Pamela Mor, minha querida amiga, seja bem-vinda, né? É uma empresa que cuida de toda a minha parte do marketing. Eles são muito eficientes, muito bom. Obrigado, Morgana. Viviane Monteiro, seja muito bem-vinda, Viviane. Fernanda Dornelas, ótimo ter aqui você aqui. O Instagram está meio instável hoje, eu não sei o que é que está acontecendo, fizeram várias mudanças. Eu quero agradecer a presença de cada um e cada uma aqui conosco, tá? E hoje nós vamos iniciar o Natal do WB. Isso, foi uma brincadeira que a gente fez no ano passado, do Natal do WB, onde nós temos uma semana, vai ser de hoje, segunda-feira, até essa próxima sexta-feira, onde nós teremos um leque de lives, né, com convidados muito especiais. E o que é mais importante e mais interessante, além da própria live em si, que vamos trocar aqui muitas ideias e conhecimentos, nós temos também um super desconto na Lujur. Isso mesmo, na editora Lujur, lujur.com.br, ele está dando de presente para vocês aqui 25% de desconto. Isso mesmo, 25% de desconto, você utilizando o cupom WBEUSIGO, tá? WBEUSIGO. Se você utilizar esse desconto, você terá esse cupom, você terá 5% em qualquer livro que você comprar, né? Então, assim, é aquela história. Sempre eu trago o presente de estarmos aqui juntos, né? E ainda trago sempre um cupom de desconto para você se presentear. Nada melhor do que você ter de presente um livro de direito previdenciário, né, onde nós podemos aprimorar os nossos conhecimentos. E a nossa convidada de hoje acaba de entrar. Fernanda, Olá, querido. tudo bom? Como é que Tudo bom? vai? Seja... Tive um pequeno atraso com essa chuva de Brasília, lógico. Meu Deus! O meu criado molhou inteiro e eu fui botar meu celular para carregar, o meu, com o carregador molhado. Nem vi que tinha molhado. E aí ele não carrega mais, né? Porque quando molha, a Samsung não carrega. Aí fui pegar outro celular para falar com você. E engraçado que até um pouco antes, Fernanda, eu tinha falado assim, olha,
está uma tempestade aqui em Brasília, né? Aqui também está Uhum. chovendo demais e chuva muito forte, mas não tem problema, a chuva não vai nos atrapalhar, a gente dá um jeito. Olha aí, ó. Não, não vai. Ela, A gente tem outro celular. Graças a Deus. você já conseguiu outro celular para fazer para entrar. Mas, Fernanda, eu estava conversando com os nossos amigos e amigas que estão entrando aqui com a gente já. Quero agradecer muito a todas e todos que estão aqui conosco. Dessa ideia que a gente teve no ano passado de fazer essa brincadeira do Natal do WB, né? Que, na realidade, Maravilhoso, velho. é uma semana inteira de lives, né, com convidados especialíssimos, abrindo com super chave de ouro com a Maria Fernanda Wirt, né, que aqui, poxa, todos conhecem e sabem da sua capacidade, o seu conhecimento, né, a sua atuação no direito previdenciário, tanto como assessora de ministro do STJ, como também nos institutos, especificamente no IBDP, onde tem um trabalho conhecidíssimo. Olha lá, a Morgana falando maravilhosa, tá vendo? Beijo, Morgana. Ótimo, ótimo. E além disso, Fernanda, são na realidade 3 presentes, né? As lives com vocês, meus convidados que aceitaram esse convite, né? Ainda nós temos um super cupom de desconto na Lujur, 25% de desconto para qualquer livro da Lujur. É só escrever lá WB eu sigo, né? WB eu sigo, tem um cupom e você vai ter 25% de desconto. Gente, é coisa pra caramba. Olha, até eu vou aproveitar esse presente, viu, Osh? Olha, tá cheio. Eu tô aproveitando o final do ano para comprar aquela lista de livros que você anota. Tenho que comprar e nunca compro. Pronto. Eu vou colocar ela em dia agora. Pois coloque, também vou aproveitar o presente. Coloque em dia, né? E agora, o meu você não precisa comprar, tá? Que eu faço questão de lhe dar devidamente autografado, né? Que é o manual de, Aí é muito chique. manual de prática previdenciária recursal, né? Que a gente lançou agora junto com Carolina Albuquerque e Pamela Mor, né? A gente juntou e fez talvez o primeiro manual especificamente de prática recursal. Fernanda, cada detalhezinho... Olha, e eu ouvi uma crítica maravilhosa do Alexandre Treques, que na hora me deu curiosidade de ler o livro. ele é um querido, né? Eu inclusive falei, né, até fiz um agradecimento ao Alexandre Treques, que estará aqui conosco na quarta-feira, tá? Estará aqui conosco, conversando conosco sobre processo administrativo previdenciário, né? E eu dizendo, poxa, quem nunca estudou pelos livros do Treques para saber de processo administrativo? E ele fazer uma menção daquela ao nosso livro foi realmente um presente que eu recebi de Natal antecipado. Mas, gente, mas o seu, esse você não compra, tá, Fernanda? Que esse... E bem, ele estava na minha lista, viu? Porque desde que eu li o comentário do Treques, eu fiquei com isso no coração. Pois tire da sua lista, que esse eu faço questão de lhe entregar pessoalmente e com dedicatória e tudo, tá? Mas, gente, estamos começando hoje o Natal do WB, né? E como a gente falou, vai ser uma série de lives. Hoje, abrindo com chave de ouro, Fernando Wirt. Amanhã nós temos Maura Feliciano. Quarta-feira, sobre planejamento previdenciário. Quarta-feira, nós temos o Alexandre Treques falando sobre a nossa prática administrativa. Na quinta, nós temos Thiago Albuquerque falando sobre as cartas de indeferimento, análise de cartas de indeferimento do INSS. E na sexta-feira nós temos Maitê Feliciano com Papo Previdenciário, onde nós vamos conversar sobre a nossa participação nas redes sociais. Como é que a gente usa isso, como é que a gente pode tirar o melhor das nossas redes sociais. E hoje, recebendo, abrindo com super chave de ouro, Maria Fernanda Wirt, nossa querida amiga aqui de Brasília, né? Você é de Brasília mesmo, Fernanda, não?
Sou de Brasília mesmo. Nascida em Brasília. Esse povo jovem, sabe, gente? Porque assim, o povo mais velho que nem eu não dá para ter nascido em Brasília. Mas esse povo jovem, eles já nascem em Brasília, já são da geração de brasilienses. Maria Fernanda, aqui, nossa colega aqui em Brasília, mora aqui em Brasília junto conosco, eu também falo de Brasília, e que tem uma vastíssima experiência em tribunais superiores. Tanto como assessora de ministro, e também um grande trabalho à frente do Instituto, em especial o IBDP, o Instituto que ela participa já há muitos anos, Fernanda, muitos anos. E professora de pós-graduação, que se eu fosse listar aqui, a gente acabava a live de tantas pós-graduações e cursos e eventos que ela participa. Fernanda, um grande prazer contar aqui com você. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. E sua saudação inicial. O prazer é todo meu, Washington, estar aqui. Nós já tínhamos marcado o nosso encontro uma vez, né? Eu tive um contratempo, não pude realizar. Chega, eu estava aqui nervosa, Washington, com esse celular que não carregava. A sorte é que meu filho, ele é paciente, que eu estava aqui no estresse, ele ficava, calma, mãe. Não é 7 horas, se entrar 7h03 não tem problema. Eu falei, tem. Porque eu já furei com o Washington uma vez, tem muito problema ainda com 7h03. Estava nervosa para entrar na live. E para mim é um prazer. Eu acompanho o seu trabalho, tenho muito orgulho, Washington. Você também é servidor. E eu acho muito bonito as pessoas conhecerem isso, né? Às vezes, né, Washington, interpretam mal o nosso trabalho. Às vezes a pessoa tem uma crença equivocada sobre quem trabalha na justiça, que a gente não tem compromisso, talvez, que nós não estejamos tão envolvidos com as batalhas quanto a advocacia está. E é muito bom, então, né, ter outro colega que faz o mesmo, que também trabalha, que também mostra, né, que nós somos interessados, que a gente quer fazer acontecer. Né, que o nosso compromisso, antes de tudo, é com o direito em si, em fazer ele materializar da melhor maneira possível aqui em Brasília, né, gente? Às vezes Brasília é meio desacreditada, né, Washington? Só fala, ih, Brasília. Mas, ó, bom para vocês saberem que tem bons corações aqui, compromissados com o direito. Com certeza, vários. Lutando por não é? Lutando por um momento melhor, talvez, do direito. E falando em corações... E essa é a nossa provocação hoje, né, Washington? Isso. E falando em corações, eu quero muitos corações aqui, ó, aparecendo, porque quanto mais corações a gente vai colocando, mais pessoas vão sendo chamadas para a nossa live e para poder usufruir um pouco dos conhecimentos da Maria Fernanda hoje conosco. E nesse aspecto, Fernanda, eu queria começar até dentro da linha da nossa pauta de hoje, que é conversar sobre o que esperar do judiciário em 2022, quais serão os grandes temas que serão analisados, lógico, em matéria previdenciária. Eu queria até antes, até porque assim, a gente tem sempre que pensar que nós temos advogados já experientes, temos jovens advogados, tem gente que está iniciando ainda nessa trajetória. Até conversar assim, em poucas palavras, como que eu acesso em matéria previdenciária os tribunais superiores? Qual é o papel da advocacia nesse aspecto? Como que funciona isso aqui no STJ, né? Muito boa pergunta, Washington. Olha, eu dou aula, né, de Tribunal Superior há muito tempo, há 6 anos, dou aula de processo previdenciário, eu sempre digo isso para os meus alunos. Quando a gente fala de Tribunal Superior, STJ, STF, TNU, primeiro sentimento, eu acho que é o primeiro sentimento que nos vem, principalmente quando a gente fala para advocacia mais jovem, quem sabe a advocacia que tem menos experiência, nós que lidamos muito com alunos de pós-graduação, que, digamos assim, eles estão mergulhando, né, no mercado previdenciário. Muitas vezes, qual é o primeiro pensamento do indivíduo? Isso não é para mim, não. Né? Isso deve ser para uma bancada de advocacia bem grande, isso deve ser para gente que tem muitíssima experiência, isso não é para mim. E o que eu tento muito trazer em sala de aula é uma desmistificação disso, né? Que isso não é verdadeiro, esse pensamento. Eu trabalho com previdenciário especificamente no STJ, vou fazer 12 anos já com previdenciário. Né? De STJ eu vou fazer 22. Então, não tão nova assim, tá vendo? Mas com previdenciário, 12 anos. Nos últimos 10 anos e meio, eu trabalhei com o ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
E a gente ali teve a oportunidade, inclusive, de julgar muitos temas repetitivos, né, que a comunidade acompanhou. E eu digo aos senhores, gente, que assim, excepcionando a revisão da vida toda, que era um escritório mais conhecido, em nenhum desses processos, nos repetitivos que julgamos, na jurisprudência que criamos, no movimento que fizemos, não tinha por trás de nenhum desses processos nenhum grande escritório famoso. Eram advogados normais, digamos assim. Né? Tão comuns quanto você que me escuta, tão comuns como os meus alunos. É a advocacia militante mesmo. Então, a gente às vezes tem essa crença, né, que não é para nós e acaba não ficando. E eu digo para os senhores que o que se faz todos os dias, o que se constrói todo dia nas instâncias superiores, não é, digamos assim, feito por uma bancada selecionada. São todos os advogados que se arriscam, né, que estudam, que se comprometem e chegam lá. Tem uma dificuldade? Claro que tem, né? A dificuldade da gente conhecer os recursos, de conhecer requisito recursal e tudo mais. Mas a gente tem que reconhecer, não só porque eu sou do STJ, o STJ ele fez um trabalho muito bom em direito previdenciário, né? Especialmente na última década. Assim. E eu vou falar, viu, Washington, que os ministros, às vezes, eles sentem muita falta da advocacia previdenciária. Olha que engraçado, né? Às vezes a advocacia ali previdenciária achando que o STJ é um tanto indiferente ao sentimento, né, da população, e a gente vê em alguns julgados os ministros até falarem, né? Que pena que não temos um advogado aqui para ajudar a gente, para esclarecer melhor, para trazer mais realidade para o processo, né? Porque talvez tem uma premissa, gente, que fala assim: quanto maior a instância, mais longe da verdade ela está. Por quê? Porque não tem contato com as partes, não tem contato com a advocacia, é só o processo, né? Então, é o advogado que faz essa ponte, que torna a realidade mais factível. Então, a advocacia, a participação de vocês ela é fundamental e a ausência de vocês é muito sentida. Né? Eu já vi ministro Benedito, ministro Sérgio Cuquina, durante sessões de julgamento falarem: que pena que não tem um advogado na tribuna, né? E falando de direito previdenciário especificamente, tá, querido? Que pena que não tem um advogado aqui na tribuna para ajudar a gente, né? Para esclarecer melhor, para trazer um ponto que talvez a gente não esteja compreendendo tão bem. Então, eu acho que o tribunal tem as portas abertas e a gente tem muita possibilidade de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que o que precisa, talvez, a gente perder essa leve impressão, né, de que é muito distante, de que não é para nós. A ideia, gente, é realmente assumir, sabe, uma autoestima maior. Isto é para mim, eu vou fazer acontecer. E se, afinal de contas, gente, é nas instâncias superiores que os direitos são consolidados, né, porque é no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, que a gente encontra a última interpretação possível do direito, então a gente não pode se furtar de não estar lá, né? De não atuar nessas cortes, de não se interessar por elas. Né? A gente não pode ser só espectador, sentar ali no Congresso e comentar os julgados do STJ. A gente tem que aprender esse sentimento de que nós fazemos parte dessa construção desses julgados. Esse é um ponto super interessante que você traz, Fernanda, aqui para todos nós, que realmente, até às vezes a gente brinca, né, que o judiciário é o último resquício da monarquia, né, naqueles castelos enormes, distanciado dos súditos, né? E quando a gente vai na prática, não é bem assim. Não é bem assim. E nesse aspecto, eu quero até levar, e queria até ouvir a tua opinião a respeito, esse movimento que houve com a própria pandemia e com a possibilidade de sustentação oral à distância, né, por outros meios, como que você viu esse impacto? Porque, assim, às vezes, o advogado tem vontade, né, nessa outra realidade, somente de sessões presenciais. O advogado até tem vontade de estar aqui, mas isso significa uma passagem, significa uma hospedagem, às vezes custas que o cliente dele não tem condições de bancar, né? E acabava inibindo um pouco. Eu vi muito no TST, era incrível, né? Você chegava numa sessão onde você tinha assim, 70%, 80% dos advogados e das advogadas que estavam fazendo sustentação oral, as estavam fazendo pela primeira vez.
só conseguiram, na realidade, por conta dessa linha da telemática, né? De fazer à distância. Como é que você viu isso no STJ? E, aproveitando o gancho, já falando do papel dos próprios institutos a esse respeito. Essa pergunta é ótima mesmo, porque sempre que eu trazia essa provocação para a sala de aula, a resposta que eu recebia era essa. Né? Primeiro, dá boa noite para o professor Alex, que entrou aí, e Eleusa, querido. Alex Jedi? Entrou ou não vi? Sim, o Alex Jedi. Boa noite. Grande abraço, meu querido amigo. Você é um querido, Eleusa também, uma figuraça. Querido amigo. Então, eu sempre provocava os meus alunos quanto a isso, e eles me davam essa justificativa, né? Professora, talvez a advocacia previdenciária não é tão forte em tribunais superiores, porque os clientes não teriam condição de fazer o custo, né? Cobrir o custo do advogado para estar ali. Tá certo que os institutos, gente, a nível de repetitivo, sempre cobrem essa, digamos assim, essa ausência. Né? Os institutos sempre estão lá, defendendo, fazendo papel de amigo escuro, falando em nome da advocacia previdenciária e levando as questões da advocacia previdenciária. Isso já é muito bom. Mas a gente tem que pensar em uma coisa. O repetitivo é um momento final, é a nossa última oportunidade. E o que a gente tem que se preocupar é com a formação da jurisprudência que precede o repetitivo. Né? Então, a gente precisa de mais participação. E dizem que a pandemia foi um acelerador de futuros, né? E ela foi mesmo. O Código de Processo Civil já previa a teleconferência, os tribunais estavam engatinhando ainda, né, em fazer os seus sistemas, ordenar e fazer as coisas acontecerem. Veio o acelerador de futuros, né, que é a pandemia, e está tudo funcionando. Então, agora nós temos acesso à instância superior. E a gente não vai perder, porque o Código já impunha, né? O STJ e o STF, por exemplo, ainda não dispunham dessas videoconferências porque não tinham um sistema para isso. Bom, já sabemos que sistemas eles têm, né? Estão todos prontos. Então é hora da gente falar. Porque, sabe, Washington, você percebe isso também, a gente às vezes vai em congresso, e o congresso às vezes se limita, por exemplo, a comentar o que está posto, né? Comentar das nossas derrotas no repetitivo, comentar das nossas derrotas no STF. Mas a gente tem que se preocupar mais, gente, com a construção, né? Porque senão a gente vai fazer sempre congresso reclamando deles, sem ter tido a oportunidade de lá, né, ter um pouco de voz. Eu acho que a pandemia trouxe voz para essas partes que não poderiam ir para Brasília, agora podem. Né? E podem fazer parte de uma construção importante, que é a construção da jurisprudência, antes mesmo do repetitivo. Né? Para que os ministros amadureçam com mais calma as ideias, conheçam mais as realidades, para só depois classificar temas por meio de repetitivos. Por exemplo, a gente viu, né, que a gente está quase num momento retrospectivo, né, eu acho. A gente viu o julgado recente do ministro Gurgel de Faria, um julgado extremamente técnico, gente, que era sobre a questão do ruído. Se usava o NEM, a média ponderada ou o pico de ruído. É uma discussão muito técnica. E quem pode melhor falar de uma discussão técnica como essa do que a própria advocacia previdenciária? Porque ali o magistrado, né, o ministro, claro que é detentor de todo conhecimento jurídico, ele está ali baseado o quê? Na doutrina e nos julgados. Mas a realidade prática, isto é, a gente entender qual é a realidade do advogado. Na verdade, por exemplo, quando um cliente bate na tua porta e pede aposentadoria especial, qual é o documento que um advogado realmente tem à mão? Né? Como é que é a prática disso? E acabou que se fixou a tese afirmando, né, a prevalência do pico de ruído, desde que tenha uma perícia judicial. Isso é um dificultador. Não que o ministro tenha consciência disso, porque, como eu digo, ele não conhece a prática da advocacia, por isso que talvez a gente precise de mais fala da advocacia. Imaginem nós, se a gente impõe sempre a perícia, e a gente sabe que quem atua no GF tem uma dificuldade muito grande em conseguir autorizações de perícia. Então, será que não criamos um dificultador com esse repetitivo? Que os ministros talvez nem conheçam essa realidade, né? Nem saibam do dificultador que eles estão criando. Porque estão acostumados ali, né, com a justiça estadual, com a justiça federal, onde a gente não tem dificuldade nenhuma com perícia. E, de repente, abre essa porta que pode engasgar lá no GF de uma maneira brutal. Né? E trazer um dificultador para a parte. É isso, gente, essa sensibilidade prática, essa sensibilidade de realidade prática, que falta o diálogo, né, entre a advocacia e os tribunais superiores.
Então, tá certo, às vezes os julgados não são aquilo que a gente espera. Mas se a gente melhorar a nossa comunicação com essas cortes, será que a gente não vai atingir uns resultados melhores? Né? Será que eles conhecendo isso, a gente não atinge resultados melhores? E nesse aspecto, desculpe, eu quero até puxar dentro dessa linha, até que a gente entrou nesse aspecto, a importância dos memoriais e da sustentação oral. Né? Porque até assim, gente, eu vou falar um pouco da minha realidade, você fala da sua. Eu vejo muitos colegas advogados do tipo, eu nem vou fazer memorial, porque vocês chegam lá, nem olham, só bota aquilo pro lado. E não é verdade. Eu quero até ouvir a tua posição, que não é verdade. Geralmente, o memorial, um memorial bem feito, né, diga-se de passagem, que às vezes vem memorial que é maior do que a própria petição do recurso. Maior. Né? Lógico, eu já recebi memorial encadernado, igual uma monografia de quadro. Não, pois é. Então, assim, é aquela história, é aquele momento, o memorial, eu costumo brincar quando estou dando aula de processo e em tribunal superior e tal, eu brinco, olha, o memorial é o roteiro da tua sustentação oral. Então, você tem que estudar o processo e fazer o memorial, que no memorial vai ser o que você vai abordar na sustentação oral. E isso, para o assessor, facilita, para o magistrado, facilita imensamente. Dá até umas dicas, Fernando, assim, para todo mundo que está nos ouvindo, até assim, aquele advogado, aquela advogada que não tem condição de vir, pelo menos faça um memorial adequado e mande. Dá aí umas dicas, eu sei que você... Lógico, eu também sou a grande defensora dos memoriais. Eu falo para os meus alunos, olha, memorial... O que é um memorial, gente? Eu vou traduzir memorial para vocês na prática de um servidor. Memorial, sabe o que significa para a gente? Tem um advogado muito atencioso por trás desse feito. Por isso, você é servidor, você é magistrado, analise isso daqui com muita cautela. Porque eu sou um advogado atento e se você falhar, eu vou apontar teus erros. Sabe o que é o memorial? É mostrar ali no tribunal que esse processo não está caminhando sozinho, não. Tem um advogado do lado desse processo, diligente, prestando atenção, que está ali para esclarecer e para chegar no melhor resultado. Ao contrário do que vocês pensam, a gente lê memorial, contanto que vocês saibam o que é o memorial, né, gente? Memorial é literalmente a memória do feito, um leve resumo. No memorial, a gente só vai trabalhar, por exemplo, o que é difícil. Porque todo processo talvez tenha pontos um pouco mais fáceis ou pontos mais difíceis, né? Eu vou trabalhar só o ponto mais complicado no memorial. Isso é aquele que eu acho que talvez não vai passar pelo relator ou pelos pares. Eu não preciso contar a história inteira do processo feito, tá lá. O que eu preciso é trazer a discussão jurídica. Eu falo muito para os meus alunos, às vezes o memorial vira uma narrativa tática que não é necessário. O que a gente tem que trazer em memorial é qual é a discussão jurídica. Qual é o problema de interpretação jurídica que está pegando? Né? O que está errado aqui? Juridicamente falando, você nem precisa contar exatamente toda a história do seu feito. Se centre na discussão jurídica. Qual é a discussão que está pegando? É a interpretação do artigo 16 que está um pouco errada, né? Então é isso, é você ajudar o indivíduo a entender o nó da questão e depois desatá-la. Como é que você ajuda uma pessoa a desatar? Com as fontes do direito. Ou você leva para ele o texto literal da lei, mostrando que ele tem clareza, né, e que, na verdade, ele foi mal aplicado pelas instâncias de origem, ou você traz para ele a interpretação da lei, que é o que é a jurisprudência. Olha, já tem julgados nesse sentido, né? Outros magistrados já pensaram neste caminho. Existe um caminho viável e um caminho por aqui. Então, o memorial a gente tem que funcionar como facilitador. E eu falo para os meus alunos, memorial e sustentação oral é a melhor arma para um advogado dentro de tribunal. Não é só tribunal superior, não. Tribunal. Qual é a realidade do Brasil, né, Washington? O Brasil, ele assumiu essa postura de livre acesso à justiça. Isso é lindo, funciona, né? Muito bem, mas tem um preço. O preço é que o Brasil tem um dos judiciários mais sobrecarregados do mundo. Não pense que é porque a gente tem muita gente que não vai trabalhar. Não é, gente. Porque a Índia e a China, que tem uma população muito maior que a nossa, tem nem um terço dos nossos processos. O problema do Brasil é muito processo.
Então, em tribunal, a gente está adotando diversos mecanismos de otimização de tempo. Isto é, várias formas de trabalhar de maneira mais encadeada para realmente o processo caminhar, porque senão os tribunais se tornam inoperantes. Então, toda ajuda que você puder trazer para o tribunal, né, para o seu cliente, que é o judiciário, toda ajuda que você puder trazer para ele é muito bem-vinda. Né? Porque a gente trabalha ali mais ou menos em ritmo industrial. O STJ mesmo ele tem uma estatística surpreendente, lógico. O STJ ele produz uma decisão judicial a cada 48 segundos. Isto é indústria, a indústria, né, de fazer decisão judicial. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, destacar o nosso feito dessa escala industrial, né? E a gente precisa ajudar o judiciário a chegar na melhor decisão judicial possível. Memorial e sustentação oral é o recado para o tribunal. Olha, eu sou advogado, eu sou dirigente, eu estou aqui atrás. Eu falo para os meus alunos, e sou incentivadora da sustentação oral. Vai lá, sabe por quê? Porque aí seu processo vai sair do grande bloco, né, da grande linha de montagem. Sai da planilha, e ele vai ser analisado. Sai da planilha e é analisado, né? Ele sai ali do grupo e ele vai ser debatido com mais calma. Aquele processo vai ser debatido com mais calma. E aí tem muito aluno que fala assim, professora, eu pedi sustentação oral, nem precisou, ganhei. Cuidado, gente, às vezes significa que você ganhou só porque marcou sustentação oral, sabia? Às vezes, o que acontece? Quando marca a sustentação oral, o gabinete é avisado, né? Olha, essa tem sustentação oral. Então, imagina você, né? Se coloca no lugar por um segundo, eu sou assessora da ministra e me avisam, Fernanda, naquele processo que você faltou, tem sustentação oral. Imagina se eu tiver cometido um errinho nesse processo. E o advogado apontar meu erro lá na tribuna. Você disse Imagina? tudo. Então, o que a gente faz quando tem uma sustentação oral? Olha de lupa. O processo todo de novo. Estuda, estuda, estuda. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que eu não errei. Que eu encontrei a melhor solução jurídica para aquele processo. Né? E que o voto da ministra é o melhor possível. Então, às vezes, gente, só de marcar a sustentação, a gente... Eita, é mesmo, ia passando. Olha, tinha um erro aqui e eu não reparei. Né? Então, marquem sustentação oral, mandem memoriais curtos, tá, gente? Memorial com mais de 3 páginas, não é mais memorial, não. Memorial passou de 3 páginas, ele não é memorial. Então, assim, é 3 páginas para baixo, para ajudar mesmo. E, porque isso, como eu estou dizendo, é um recado para o tribunal. Olha, eu sou diligente, eu estou olhando. Então, não errem comigo, né? Não façam errado, prestem atenção. Né? Dediquem tempo a esse processo aqui, porque eu estou do lado e eu estou cuidando. Isso é muito importante. Muito importante, gente, ter essa visão, né? Quer dizer, tirar do processo massificado, e me desculpem, não tem como não ser, isso aí é uma realidade de todos os tribunais superiores, diria até de alguns, né, o Jedi está até falando aqui, memoriais bíblicos, nada de memorial bíblico, né? Nada de memorial bíblico. Mas assim, na realidade, não tem como não ser, a demanda é muito grande, o processo é assim mesmo, infelizmente, né? E é uma decorrência da própria exacerbação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, né? Aquela coisa toda. Mas, quando você retira do fluxo padrão, você faz isso. E Fernanda está fazendo uma declaração que eu assino embaixo, a gente passa por isso também. Na hora que tem uma sustentação oral, ou mesmo que venha um memorial, você dá aquela olhada, porque os memoriais são despachados pelos ministros. Sim, né? Com todos os ministros. Isso, então dá aquela olhada e você já reolha, reanalisa, que muitas vezes a gente nem tem tempo, né, Fernanda? Bem ou mal, seu processo ganha mais atenção, né? Exatamente. Bem ou mal. Não estou dizendo, gente, que da primeira vez ele foi mal analisado, não é isso. Mas é direito, né? E direito são linhas, são vertentes, são interpretações. De repente, ali você me traz um insight melhor, um insight que no dia da leitura eu não tive, Isso. né? Uma linha, você me traz uma nova linha de direcionamento que talvez eu não tivesse conseguido imaginado no primeiro momento. Então, é muito importante, assim. E é claro também que a gente não pode, né, dizer que não há, às vezes, algum tipo de falha humana. Lógico, claro que com certeza. Nesse mundo de processo... Então, memorial, sustentação oral, nos deixa em alerta.
né? E tudo que nos deixa em alerta nos deixa Com certeza. mais atenciosos. Mas, gente, nós estamos aqui no primeiro dia do segundo Natal do WB, né, onde nós temos uma série de lives, hoje abrindo com Maria Fernanda Wirt, um grande prazer de estar aqui com ela, a gente conversando sobre o que esperar do judiciário em 2022 e começamos até fazendo reforçando alguns pontos iniciais. E quero lembrar para vocês que além das lives, nós temos, se você for lá na lujur.com.br, o Luizinho está aqui, nosso querido amigo, querido editor, está aqui. Você vai fazer o quê? Você vai usar o cupom WBEUSIGO e vai ter 25% de desconto em qualquer livro da editora. Todos os livros que estão lá, você tem 25% de desconto. E, aproveitando aqui, nós vamos hoje, além das lives, além do desconto, nós temos super sorteios. E hoje, nós vamos sortear um livro do Manual de Prática Previdenciária Recursal, Como Atuar no CRPS. E, Fernanda, no CRPS também é importante ter memorial e ter sustentação oral. Isso. E como é que você vai fazer para participar desse sorteio? Esse sorteio vai ser da seguinte forma. Você vai dar um print da nossa tela, tá? Vai colocar no Stories do Instagram. Você vai dar um print da nossa tela e vai colocar no Stories do Instagram, me marcando e marcando a Fernanda, tá? E o que é que vai acontecer? Na hora que você fizer isso, você vai receber uma mensagem, uma DM, com o número do teu sorteio, tá? E amanhã, na live de amanhã, que será com a Maura Feliciano, sobre planejamento previdenciário, nós vamos fazer o sorteio. Então você tem de hoje, agora para dar o print, ou você que não está online, mas viu a live gravada, você dá o print, marca a Fernanda, me marca e você vai receber um cupom. Sorria, olha lá. Grande Bernardo, esse é o brabo do Rio de Janeiro. Né? Saudades, Bernardo. Então, assim, você vai ganhar, vai ter um cupom que você vai receber. E amanhã a gente faz o sorteio na hora da nossa outra live. Então, vamos lá. Tá fácil ganhar esse livro, hein? Olha lá. Mas, Fernanda, boa. Nós demos essa introdução e se você fosse destacar dois grandes julgados de 2021 que está acabando, né? No judiciário nós estamos contando os minutos, né? Para sexta-feira a gente fazer as últimas liminares. Então, assim, se você fosse citar aí dois temas que você disse assim, dois julgados que realmente foram importantes. A gente teve mesmo bons debates esse ano. A gente começou muito bem, né, gente? No PNEU STJ, a gente começou muito bem com o Supremo Tribunal Federal atuando esse ano, colocando o menor sob guarda onde ele deveria estar. Né? A gente tinha essa discussão sobre o menor sob guarda antiquíssima, né? Antiquíssima, porque alterações aconteceram ainda na década de 90, excluindo o menor sob guarda. Haviam duas ações diretas de inconstitucionalidade lá tramitando no Supremo, pendentes de julgamento desde então. O STJ já tinha feito o seu caminho, né? Já tinha, em sede de representativo da controvérsia do ministro Napoleão, trazido de volta ao menor sob guarda a qualidade de dependente previdenciário, e a gente esperava uma resposta do Supremo. Bom, finalmente, né, o Supremo leva a julgamento às ADIs do menor sob guarda, reconhecendo que sim, o menor sob guarda permanece dependente previdenciário. Para quem acompanhou esse julgado, talvez não interpretou ele tão bem, vocês viram que o resultado ficou 6-5. O relator original era o ministro Gilmar Mendes, o relator para acordo foi o ministro Fachin. Mas entendam bem, tá, gente? 6-5 não significa que 5 ministros do STF votaram contra o menor sob guarda, não é verdade. Os 11 ministros votaram a favor. Né? Os 11 ministros reconheceram a inconstitucionalidade da retirada do menor sob guarda da condição de dependente previdenciário. Ei, Tiago, boa noite. A diferença que foi de votação por 6-5 foi a seguinte. O ministro Gilmar Mendes acreditava
que aquele entendimento, então, de dizer que é inconstitucional a retirada do nosso guarda, só vigoraria até a entrada da emenda 103. Porque, afinal de contas, lá na emenda 103, criou-se um dispositivo dizendo que não se pode mais equiparar a filho ninguém que não o menor tutelado e o enteado. E aí o ministro Fachin abriu divergência e falou, não, deixa eu lhe dizer, isto não está em discussão nesse feito. Seja lá o que fez a emenda constitucional, não é disso que estamos falando. Né? Se um dia a gente chegar com uma ação de emenda de inconstitucionalidade para analisar o 103, a gente analisará. Mas não vai ser aqui. Aqui a discussão é, a lei tirou o menor subguarda, é inconstitucional? É. Então pronto, ela é inconstitucional. Mas olha só, previdenciarista, que às vezes não lê em voto, só lê emenda, hein? O ministro Fachin faz uma longa consideração, né, sobre o compromisso do nosso Estado em proteger os menores, invoca a Convenção de Tratado Internacional quando nós temos assinados a esse respeito, e ele dá a dica, o ministro Fachin. Tudo que falo aqui também se aplicaria se eu fosse discutir a emenda constitucional 103. Então ele já dá uma dica, olha, né, se trouxerem a nós a inconstitucionalidade da 103, eu vou nesse mesmo caminho. Eu acho que a argumentação é a mesma. Então, gente, a gente pode até se utilizar disso nas ações judiciais. Se por acaso, né, você está com uma ação judicial de menor sob guarda, você invoca a ADI do Supremo, e aí vem o juiz ou o tribunal falando assim, ok, mas depois de 2019 não, fala, pera lá. Mas no voto que conduz o acórdão, falou-se, né, que muito embora a emenda constitucional não tivesse sendo objeto de julgamento naquele momento, toda a argumentação ali esposada valeria também para trazer a invalidade daquela norma constitucional igualmente. Então a gente tem munição, leiam o voto do Fachin, que ali ele traz uma muniçãozinha a mais para a gente conseguir trabalhar. O segundo outro maior julgamento do ano, né, Washington, deveria ter sido e não foi a revisão da vida toda. Criamos uma expectativa danada, né, gente? Eu vou falar que eu gosto muito do tema da revisão da vida toda por duas razões. Primeiro, porque ele mostra como a persistência da advocacia e como a crença, né, em um ideal consegue mesmo mudar a história das coisas. Revisão da vida toda, a gente era um tema que nunca passava, né? Ele nunca passou nem no TRF da quarta, que é mais condescendente. Ele nunca passou pela TNU como positivo. E nós já tínhamos jurisprudência do STJ dizendo que não podia ser reconhecido aquele direito como sustentado. Então, digamos assim, ele era uma causa perdida, né? Mas, como diria meu ex-chefe, ministro Napoleão Nunes Maia, só morrem as causas pelas quais ninguém morre, né? E a advocacia não morreu, a advocacia continua lutando, e eis que me surge, então, 2 processos de revisão da vida toda lá no nosso gabinete, nós afetamos a matéria e levamos a julgamento, e os ministros debateram de verdade, tá, gente? Eu não penso que foi assim, um julgamento não refletido, porque foi. A ministra Suzete, que já foi procuradora federal, ela chama a atenção da corte e fala, olha, a gente vai mudar a jurisprudência no repetitivo, e os ministros falam com firmeza, o ministro Herman Benjamin, inclusive, que tinha posicionamento em sentido contrário, ele fala, sim, hoje eu mudo meu posicionamento, estou repensando, estava errado, né? Agora estamos indo no caminho certo. Da mesma maneira, o ministro Gugel, a ministra Regina, a ministra Suzete pede vista, reflete e volta também convicta de que agora estávamos fazendo a coisa certa. Isso foi para o Supremo Tribunal Federal, para julgamento em recurso extraordinário. Começou o julgamento muito animador, né, gente? O relator estava conosco, o ministro Fachin também estava conosco, e formamos um placar de 5-1, com a primeira divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques, e eis que dali desandou. E aí, de 5-1, viramos 5-5. O ministro Alexandre de Moraes está com vista. Mas eu tenho 2 coisas para falar sobre esse julgado, apesar que ele não está concluído, e eu vou falar mesmo antes que vai que vira e o desânimo toma conta de nós. 2 coisas muito importantes. A primeira coisa que a vida toda nos traz é isso, é como é importante a advocacia ter uma militância firme, né? Não desistir das suas teses, dos seus ideais, porque não vinha sendo aceito. Nós conseguimos virar a unanimidade, né, por 10-0 no Superior Tribunal de Justiça, uma tese perdida. E uma tese que vinha sendo discutida há quase 20 anos, sempre perdida. Nunca ninguém a favor dela, até que os ministros refletiram melhor.
E ela traz um outro recado que eu acho muito importante para a advocacia previdenciária. A gente está quase perdendo no Supremo, né? Está 5-5. Pode ser que perca. E o voto do ministro Nunes Marques, de 4 páginas, é curtinho, bem pouco fundamentado, não trabalha nenhum dos preceitos fundamentais constitucionais que envolvem a discussão, que seria direito adquirido ao menor benefício, a mão dupla do princípio da contrapartida, temas mais caros, né? A segurança jurídica das normas protetivas, que são as normas de transição. Nada disso é debatido no voto opositor. O voto opositor tem 2 argumentos. O primeiro não é inconstitucional, então aplica-se. O segundo é muito caro, pode causar problemas econômicos. E esses 2 fatores, gente, eles não, digamos assim, eles não entram na ciência do direito constitucional, né? A gente tem que lembrar que fatores econômicos justificam o reconhecimento da repercussão geral, mas eles não podem ser base de julgamento. Base de julgamento é o texto constitucional. Eu posso aceitar um processo no STF só porque ele custa muito para o Estado. Então, justifica você dizer assim, eu sou Supremo, é melhor eu ter certeza que não vamos gastar esse dinheiro à toa. Mas não justifica negar o direito porque custa caro. Porque na hora de julgar tem que ser à luz do texto constitucional. Então, eu estou falando nesse julgado porque eu quero fazer uma provocação aqui muito importante hoje. Constitucionalmente, então, a gente derrubaria o voto sobre 2 fundamentos. O primeiro é esse, e o segundo é a premissa equivocada de achar-se que, por uma lei não ser inconstitucional, ela tem que ser aplicada. Não é verdadeiro, né? O fundamento do Superior Tribunal de Justiça é esse, não é inconstitucional. Mas, como ela tem caráter protetivo, ela só pode ser aplicada para proteger. Uma norma não pode se voltar contra a sua própria finalidade. Então, quando uma regra de transição não proteger, ela não é inconstitucional, ela apenas não é aplicada. Isso tudo, gente, vem da teoria do direito constitucional, que autoriza afastar a lei e que não autoriza julgamentos apenas com base em valores econômicos, principalmente valores econômicos não contraditados, né, onde não houve exercício do contraditório. Então, estou falando desse julgado para fazer uma provocação com a advocacia. Todo previdenciarista, gente, igual todo penalista, tem que ter um estudo sólido e concreto em direito constitucional. Já repararam que a gente está perdendo muito no Supremo? Talvez é isso que esteja nos faltando, né? Mais base argumentativa constitucional, mais discurso constitucional, mais estudo constitucional, para que a gente realmente debata lá no Supremo o tema como ele realmente precisa ser debatido, né? Assim, é claro que ninguém está tecendo uma crítica exatamente ao julgado, mas, à luz da teoria constitucional, o voto divergente não faz sentido no ordenamento jurídico, não com base na doutrina constitucional. Então, talvez seja isso que nos falte. A pergunta dessa live é muito provocativa, né? O que esperar do judiciário em 2022? Eu quero falar uma outra coisa, o que eu espero da advocacia previdenciária, não em 2022, mas nos próximos anos. Que a gente tenha maior compromisso com o estudo do direito constitucional. Porque a gente tem que pensar, e no cenário que estamos. Qual é o nosso cenário? A gente tinha um medo, Washington, um medo de que talvez com a aposentadoria do ministro Napoleão, o Superior Tribunal de Justiça, né, perdesse seu grande representante previdenciário e se enfraquecesse. Passamos no teste em 2021. As coisas caminharam bem, os repetitivos caminharam bem, tá tudo certo, né? Então, se no STJ parece que temos o mesmo cenário de sempre, que o direito vem sendo interpretado de maneira adequada, vamos pensar qual tem sido a fragilidade previdenciária hoje. A fragilidade tem sido o Supremo. Então, como a gente já falou aqui no início, né, vamos fazer a provocação a vocês. Ao invés de a gente só falar mal dos julgados do Supremo, no Congresso, vamos, né, usar das melhores armas possíveis para ter o maior êxito nessa corte. E o caminho, gente, não é fácil, né? É o caminho do estudo, é o caminho de trilhar, né, uma coisa que a gente está precisando consolidar na nossa vida. Quem trabalha com direito fundamental, quem trabalha com direito social, não pode se furtar de estudar constitucional. A gente precisa melhorar o nosso discurso para não levar o nosso discurso para um discurso muito do assistencialismo e levar ele para o padrão que ele precisa ter. Nosso discurso é o nosso discurso que a gente defende, direitos fundamentais, né, que são os direitos mais fortes de um país. E isso a gente vai extrair da teoria constitucional mesmo. Esse é um grande ponto. Aliás, eu conheço uma pessoa que tem um livro muito bom,
que fala exatamente disso. Fazendo essa provocação também, né, Lúcio? Né? Que fala exatamente disso. E até digo, é leitura obrigatória para todo e qualquer advogado previdenciarista ou advogada previdenciarista. Mas A gente está trabalhando numa segunda edição, viu, Lúcio? opa, isso é bom, que bom. Né? Eu e o ministro estamos escrevendo, vai sair. Mas e ele é relativamente novo, né? Ele tem o quê? 2 Ele, 2 2 anos. anos. 2 anos. Tem 2 anos, mas nós vamos E trabalhar a segunda edição que dele. coisa boa. Ele já está quase esgotado e nós vamos ampliar. Ótimo. Olha para isso. É leitura obrigatória, porque esse é um grande ponto. E você tocou aí no aspecto da linha. Às vezes a gente faz a defesa, né? E aí agora, invertendo o lado, a gente falou do grande quantidade de processos do judiciário, às vezes você, com muitos processos, acaba fazendo aquela defesa superficial, somente apontando questões, até diria, não sei se demagógicas seria a palavra, eu acho que não, mas muito mais para um lado emotivo do que propriamente para um lado técnico-científico. Né? E nesse aspecto, fazer esses pré-questionamentos e lembrar sempre que a Seguridade Social é um direito fundamental, é base de toda e qualquer civilização, de todo e qualquer Estado, isso tem que estar muito claro, desde o início, desde o ponto. Agora, Fernanda, a gente já está chegando aqui num ponto de um bom tempo aqui na nossa live, mas... É muito rápido esses lives, né, eu acho? Gente, é muito rápido. Mas é porque parece que a gente acabou de começar, o negócio já está correndo. É porque o papo é bom. Quando o papo é bom, é tipo quando você está num papo bom, você não sente. Agora, quando está num papo chato, qualquer 10 minutos são... Parece interminável, são né? intermináveis, né? Mas assim, lembrando para vocês, olha, quem quiser, na realidade, concorrer ao livro Manual de Prática Previdenciária Recursal, como atuar no CRPS, dá um print aqui na nossa tela, marca a Fernanda, me marca, e você vai receber uma direct message, uma mensagem com o teu cupom de sorteio. Esse sorteio ele vai ser feito na nossa live de amanhã, que vai ser com a Maura Feliciano, onde nós vamos conversar sobre planejamento previdenciário. Tá? Então, amanhã você vai estar aqui presente e você vai ver. Se você não está assistindo essa live online, não tem problema. Você pode, até amanhã, né? A live é às 19, então até amanhã às 17 horas você pode dar um print sem problema nenhum. Tá? E concorrer. Um print da gente bonito, viu, Maria? Gente? Não é print da gente. Então, pessoal, ó, tampa a minha cara, deixa só a Fernanda, que aí a gente tem certeza que vai ser bonito. Não, eu gesticulo tanto, Washington, que eu saio em 90% dos prints. Fernando, o meu problema é a boca, eu articulo demais. Então, eu também, eu tô sempre assim, ó. Exatamente. O print sai sempre de boca aberta, de bico. Um negócio tenso. Mas vamos lá, eles vão tirar vários e vão escolher uns bonitinhos, né, gente? Mas, Fernanda, chegando já, nos encaminhando assim para o final, e lembrando tanto do sorteio quanto do cupom de desconto, e 2022? O que nos espera? O que nos espera? O que esperar de 2022? Qual é o tema que você sabe aí que está para ser julgado, o que deve ser pautado? O que é que vai acontecer em 2022? Olha, eu vou falar que eu acho que o tema que mais interessa a toda a advocacia previdenciária, que está em discussão, e eu acredito que o julgamento aconteça assim tão logo em 2022, é a superação da súmula 111. A advocacia previdenciária sofreu um duro golpe. Lembra para todo mundo que é a súmula. Sim, um duro golpe, o quê? Limitando a fixação dos honorários apenas nas ações previdenciárias. Qual é a regra brasileira, gente? Honorários é sobre tudo que você conseguiu no feito, não é? Em previdenciário não é. Os honorários só vão até a data da prolação da decisão de conceder o benefício.
Então, se for concedido na sentença, os honorários só vão até as parcelas vencidas até a data da sentença. E se o INSS depois entrou com apelação, e se entrou com recurso especial, com recurso extraordinário, e o processo tramitou mais 5 anos, Fernanda, seus honorários só vão até 2016. Olha que injustiça, né? Essa injustiça, gente, ela aconteceu numa interpretação equivocada do parágrafo 5º do artigo 20 do Código de Processo Civil anterior. Vale a pena a gente trazer essa discussão, porque a advocacia tem uma grande missão, então, a partir de 2022. Vocês vão ter que debater esta questão em todos os seus processos. A maioria da advocacia previdenciária estava conformada, né? Estava aceitando a 111 porque está posto há quase 20 anos. Mas não precisa mais conformar porque o STJ decidiu repensar, está afetado o tema. E se o STJ vai repensar, então você vai ter que trazer a discussão para o feito, né? Para o seu processo tramitar e depois ficar suspenso a discussão dos honorários. Não tenham medo, tá, gente? Porque o mérito não vai suspender. Então, você vai conseguir passar pela primeira instância e pela segunda. O STJ falou que não é para parar aí, mesmo que tenha discussão sobre a 111. Só vai parar quando você entrar com recurso especial. Aí suspende. Só para discutir honorários. Então, seu cliente não vai ficar prejudicado porque o processo não vai ficar sobrestado. Logo da origem, né? Primeira e segunda instância vão tramitar normal. Então, a gente vai ter que trazer isso a debate. E vale a pena a gente falar sobre isso, Washington, sabe por quê? Porque a gente tem que entender como que tem que ser feito esse debate. Por exemplo, a maior parte da advocacia previdenciária está defendendo que a superação da súmula 111 acontece por causa do novo disposto no artigo 85, né, o artigo dos honorários, quando ele afirma que os honorários teriam que incidir sobre todo o proveito econômico da demanda. E aí parece que seria uma inovação no texto que justificaria a caída da súmula. Queridos, não justifica, tá? A argumentação não é bem essa. Por quê? O artigo 20 do Código de Processo Civil anterior já falava isso. Ele já falava. Olha, honorários é sobre toda a condenação. Então, não é que o Código de Processo Civil inovou nesse ponto, ele não inovou. Então, qual é a nossa linha de defesa, Fernanda? Né? Como que eu vou defender que a 111 está errada? Dois argumentos, tá? Primeiro argumento. Está no novo CPC, mas em outro artigo, que ninguém está reparando. A súmula 111 no STJ, ela se justifica com 2 fundamentos. O primeiro fundamento é que o melhor é assim para evitar, isso tem acórdão recente, inclusive desse ano do ministro Gurgel, para evitar que o advogado fique interpondo recursos desnecessários e prorrogando o trânsito em julgado do feito, entrando em conflito com os interesses do seu próprio cliente apenas para aumentar a base honorária. Então, seria uma ideia que a advocacia interpõe recurso à toa, só para aumentar a base honorária e prejudica o segurado. Bom, gente, esta prática, se acontecia, acho que nunca aconteceu, mas se acontecia, ela agora está vedada pelo novo Código de Processo Civil, artigo 996 do novo CPC. Ele diz que não se reconhece do recurso quando não há grau de decaimento. Então, se você ganhou na sentença, você não pode recorrer. Não tem como você interpor nenhum recurso. E se você interpor, o código dá munição para o julgador não conhecer do recurso, isso não vai para frente. Então, a gente pode argumentar, né? O STJ tinha preocupação de que o advogado usasse de artifícios processuais para evitar o trânsito em julgado e, assim, entrasse em conflito com os interesses do seu cliente. Esse argumento já não mais prospera com o novo CPC. À luz do artigo 996, é impossível que um advogado protele o trânsito em julgado de um feito com recursos desnecessários, porque essa prática está vedada no 996 do CPC. A argumentação é um pouquinho diferente. Segundo o fundamento do STJ, para a criação da súmula 111, foi um equívoco de interpretação. E aí está lá nos anais da história da súmula 111. No antigo artigo 20, gente, né, que tratava de honorários lá no CPC de 73, no parágrafo 5º, Washington falava assim: nas ações de reparação de ato ilícito, né, nas ações de responsabilidade civil, os honorários vão ser calculados a partir de todas as parcelas vencidas, mais todas as vencentes. Então, qual era a questão aqui? A questão era, imagina a responsabilidade civil, tá, gente? Ação de reparação de ilícito. Então, por exemplo, um policial matou meu pai numa ação equivocada. Como que é essa ação? A gente pede indenização pela morte dele, né? O STJ diz que entre 300 e 500
salários mínimos, então, digamos, pedir 500 salários mínimos, e eu vou pedir pensão vitalícia, porque meu pai morreu, eu sou criança, né? Meu pai me sustentaria e não vai me sustentar, pensão vitalícia. Então, o que pensou o CPC de 73? Olha, se a gente calcular os honorários só sobre a condenação, vai ser injusto para o advogado, porque ele conseguiu muito mais coisa. Né? Ele não conseguiu só 500 mil de indenização. Ele conseguiu 500 mil mais uma pensão vitalícia. Então, o parágrafo 5º, ele falava disso. Olha, vai contar tudo que venceu, mais as vencidas, isto é, a pensão vitalícia quem vai por vir, porque isso foi o que o advogado ganhou. Né? E aí o STJ fala assim, bom, em direito previdenciário, como não é reparação de ato ilícito, então não entram as vincendas. Olha que loucura. Só que aí, então, o que a gente vai fazer, gente? É um esclarecimento, que há um equívoco na formação da súmula 111. Por quê? As parcelas que vencem de direito previdenciário até a data do trânsito em julgado do feito não são parcelas vincendas. São vencidas. São parcelas vencidas. Isso, as vincendas são aquelas após o trânsito em julgado. Então, a gente vai ter que explicar, literalmente falando. Então, só mudem a base argumentativa. Não adianta meramente invocar, né, assim, o 85 fala que é todo proveito econômico. O 20 já falava, gente, só que ele falava toda a condenação. Então, o argumento é, não existem recursos protelatórios, não vai haver conflito entre a parte e o cliente, nos termos do artigo 996. E 2, o termo parcelas vincendas foi mal interpretado na formação da súmula. Vincenda é tudo que ocorre pós-trânsito em julgado. Antes do trânsito é considerado parcela vencida. Por isso os honorários vão sobre todas as vencidas. Perfeito. É só isso, gente. É só explicar melhor. E aí eu acho que a gente corrige uma das maiores distorções da advocacia. Não, isso é um absurdo, né? Quer dizer, mas o que a gente tem visto, né, é essa maior flexibilidade, principalmente do nosso Tribunal da Cidadania, do STJ. Né? É muito bacana, né? E eu acho que isso prova o amadurecimento da corte como um todo, né? De proporcionar a evolução dos seus próprios julgados e a revisão dos seus próprios julgados. Né? De repensar, né? E isso assim, só reforça o epíteto de corte cidadã, né? Porque a cidadania realmente é algo que se constrói no dia a dia e se atualiza e se revê frequentemente essas posições. Sim. Não só por alteração de composição da corte. E acho que até no STJ, eu acho que a gente tem visto mais essa mudança, algumas alterações de entendimento, mesmo com a composição mantida. Né? Mesmo que isso mostra uma evolução muito grande dessa história. Mas, gente, olha, nós estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. Lembrando que, na realidade, você, aqui no Natal do WB, a segunda edição do nosso Natal do WB, você tem uma semana inteira de lives. Amanhã, às 19 horas, nós temos Maura Feliciano comigo aqui, conversando sobre planejamento previdenciário. E se você quiser participar ter um cupom de desconto em todos os livros da editora Lujur, é só usar o cupom WBEucílio. Washington, como é que é isso? Tá tudo aqui no feed. Você vai saber tudo aqui no feed de notícias. E se quiser participar do nosso sorteio... Esse Natal tá muito bom, hein? Se quiser participar do nosso sorteio, que vai ser do meu novo livro, né, Manual de Prática Recursal Previdenciária Recursal, como atuar no CRPS, basta dar um print aqui, marca a Fernanda, me marca, né? O sorteio WB Noel, ó, o Bernardo falando, o Natal do WB. Olha, Bernardo, eu engordei tanto na pandemia que eu tô quase um WB Noel, viu? Mas o que acontece? É só marcar, você vai postar, a nossa equipe vai mandar para você um cupom, né, um número do teu número de sorteio, e amanhã a gente faz o sorteio durante a live com a Maura. Fernanda, queria tuas considerações finais. Foi um prazer, a gente precisa marcar mais, viu? Foi um prazer debater com você, foi um prazer estar aqui com vocês. Quem não assistiu agora ao vivo, assiste depois. A gente tem debate muito importante para fazer.
Eu reassumo o meu compromisso, gente, com o direito previdenciário, com o debate do direito previdenciário. Então, para mim, é sempre um prazer muito grande poder falar com a comunidade sobre isso e poder ajudar, né, de alguma maneira, a elucidar um pouco as coisas que às vezes nos parecem um pouco mais difíceis de compreender. Certo, querido? Precisamos marcar mais. Com certeza. Fernando, foi muito bom estar aqui contigo. Dessa vez deu certo, mesmo com o telefone, o telefone suplente. Eu com o outro aqui, improvisadinho. Mas ótimo, muito obrigado. Assim, é sempre bom a gente mostrar essa visão dos tribunais superiores, de quem está dentro dos tribunais superiores e mostrando essas dicas, esses pontos interessantes. Quero agradecer muito a cada um e cada uma de vocês que esteve aqui conosco. Lembrem-se que a semana inteira vai ser assim e amanhã eu os aguardo e as aguardo às 19 horas aqui com Maura Feliciano, conversando sobre planejamento previdenciário. Grande beijo, fique com Deus e até amanhã. Querido. Beijão. Obrigada, até amanhã. Tchau.